Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula da série Radiciação, Conceitos Básicos. Vamos falar de raiz enésima. Nós já vimos na aula 1 raiz quadrada e na aula 2 raiz cúbica. Toda expressão matemática que tem a forma de, tem essa forma aqui está o índice da raiz e aqui está o radicando, e tem esse sinalzinho aqui da raiz, do radical, com A pertencente ao conjunto dos números reais não negativos, e o N aqui pertencente ao conjunto dos números naturais. Então esse N aqui ele tem que ser maior do que 1, não pode ser nem 0 e nem 1, tem que ser o 2 em diante. Por isso que na raiz quadrada aparece apenas esse sinal aqui, não precisa colocar o 2, porque a primeira raiz calculável é a raiz quadrada. Então, esse conjunto aqui, esse conjunto recebe o nome de radical aritmético. Radical aritmético. E em todo radical, nós podemos destacar o seguinte. Este n, que é um número, como nós vimos, natural, maior do que 1, 2 em diante, ele se chama índice. Então, é o índice da raiz. Então, na raiz quadrada, o índice é o 2. Na raiz cúbica, o índice é o 3 e assim por diante. E quem está aqui dentro, no caso da raiz quadrada, que tem a ver com a área do quadrado, no caso da raiz cúbica, tem a ver com o volume, se chama radicando. Uma outra curiosidade, esse símbolo aqui do radical, ele veio de uma abreviação da palavra radix. A palavra radix quer dizer raiz, que nós já vimos na aula 1, que veio a ideia do matemático Fibonacci. Aqui não se escrevia toda vez a palavra radix, costumava-se colocar somente a letra inicial, um R minúsculo. Então imagine várias e várias cópias, várias e várias pessoas com letras diferentes, escrevendo o R minúsculo, e se chegou no século XVII, com esta variação do R aqui, veja que ele lembra um pouquinho a raiz, com essa variação do R, no século XVII, convencionou-se o símbolo, então, da radiciação, que seria este aqui, que a origem, então, veio da letra R minúscula, tá, se modificando com o passar do tempo. Tá bom? Então, olha só. Veja alguns exemplos. No radical, como é que eu leio este radical aritmético aqui? O índice é o 2, como eu disse, não tem nada, mas você considera como 2, porque aqui o número tem que ser maior do que 1. E o radicando é o que está aqui dentro, é o 5. Então, como eu leio isso? Raiz quadrada de 5. No radical aqui, como eu leio? O índice é o 3 e o radicando é o 10. Lê-se raiz cúbica de 10. E em potenciação, 2 e o 3 têm nomes especiais, quadrado e cubo. Acima disso, nós vamos ler o 4 como raiz quarta, porque é elevado à quarta potência, o 5 é elevado à quinta potência. Então aqui raiz quarta, se fosse o 5, raiz quinta, o 6, raiz sexta, e assim por diante. Então o índice é 4, o radicando é 20. Lê-se então raiz quarta de 20. Daí, então, nós generalizando, o índice aqui é o n e o a é o radicando. Então nós lemos raiz enésima de a, porque isso aqui vai para o infinito. Raízes, no caso, infinitas. Tá bom? Agora vamos aqui para alguns exemplos. Temos aqui, não tem nada, então consideramos que é o 2, raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? Lembra da ideia básica principal? É que nós entendemos que existe um quadrado com área 25 e eu quero descobrir qual o lado desse quadrado. Por isso eu extraio a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é igual a 5.
pois 5 elevado ao quadrado, eu estou justificando, tá? A resposta é essa daqui. Qual é a justificativa para ter essa resposta? Pois 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, porque eu multiplico comprimento pela largura no quadrado, é igual a 25. Esse caso aqui, raiz cúbica de 8. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dará 8? Então, 8 seria o volume de um cubo, por isso raiz cúbica. E eu quero descobrir qual a aresta desse cubo. Então, no caso aqui é 2, pois 2 elevado ao cubo, que é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, é igual a 8. Veja você, podemos fazer algumas relações aqui importantes aqui, ó. Esse 3, que é o expoente, ele tem a ver com o índice da raiz aqui, ó. Tá vendo? O 3 é o índice, tem a relação com o expoente 3. A resposta da raiz cúbica, ele se liga com a base aqui, ó. Tá vendo só? Se liga com a base. E o resultado da potenciação, que se chama potência, ele se relaciona com o radicando. Então, a potência se relaciona com o radicando. Tá bom? Continuando aqui, ó, raiz quarta de 64. Que número multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 64. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, uma dica. Se você poderia fatorar, mas se você não se lembra de como fatora, você pode ir por tentativa e erro. Por exemplo, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, não é o 2. O 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então aqui passou, né? Então, na realidade, a raiz quarta de 64 não é uma raiz exata. Não tem um número que eu multiplique por ele mesmo 4 vezes para dar 64. Tá? Tudo bem? Então, aqui nós poderíamos simplificar um pouco mais. Mas nesse caso não tem uma raiz quarta exata de 64. Raiz quinta de 32 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Raiz cúbica de 8, 27 avos. Então aqui, olha só. Este 8, o numerador, é como se fosse raiz cúbica de 8. E aqui o denominador é como se fosse raiz cúbica de 27. Porque está dentro, o radicando aqui, ó, ele tem o mesmo índice. O radicando é composto, nesse caso, numerador e denominador. Então eu faço, ó, qual é a raiz cúbica de 8? É 2. Qual é a raiz cúbica de 27? É o 3. Pois, por que esse resultado? Porque 2 terços, aí eu tenho que colocar parênteses, porque tudo elevado ao cubo aqui, ó, numerador e denominador, é igual a 2 elevado ao cubo, o expoente se distribui para os dois. 2 elevado ao cubo é igual a 8, e 3 elevado ao cubo é 27. Eu volto aqui no radicando, tá vendo? E aqui, ó, um outro exemplo. Poderia fazer um outro exemplo aqui. Raiz quarta de, por exemplo, poderia colocar aqui o 16. Qual é a raiz quarta de 16? É igual a 2. Pois 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Tá legal? Tudo bem? Aí, sobre esse caso aqui, nós falaremos um pouco mais para frente em propriedades e como a gente simplifica radicais, tá bom? Forte abraço, até a próxima!